Capítulo 1. Março de 2003. A sua última dança não teve música, não teve percussão, não teve audiência. De uma assentada, duas gotas primaveris caídas do céu, qual ungento perfumaram-lhe a pele, sem pedir licença, mas com o aval dos deuses vincularam-no ao presente, ao segundo, fazendo-o esquecer por décimas a fúria cega com que havia saído da casa naquela noite. A água, arrefecida pelos quilómetros que separavam as duas dimensões, levou-o a encolher os ombros e fez ondular a coluna em curvas sedutoras, à medida que a gota lhe ia zigue-zagueando a espinha e arrepiando o peito. Era no corpo, apenas no corpo, que sentia toda a intensidade da vida. Cada movimento natural ou criado por si representava uma hipotética contração, um possível balanço ou um alongamento tão especial como o próprio ar. E ele respirava a arte e, como artista, servia-se de tudo para desenhar as expressões que o seu universo criava. Vivia num tumulto criativo e muitas vezes eram as mais pequenas coisas que em momentos como aquele de pura ira serviam de pretexto para relativizar as injustiças e as incompreensões com que há muitos anos convivia. Os mesmos anos desde que tivera a coragem de tomar a primeira grande decisão por si. Antes da escuridão total, a consciência concedera-lhe uma pequena margem, de 70 segundos apenas, em que se recordava de coisas menos saborosas, desprovidas de qualquer boa vibração no seu corpo. Lembrava-se de ter feito o pequeno trajeto entre a porta da sua casa e o portão falante, de tão velho e perro que era, que vedava o pequeno átrio, também ele pertencente à família e profundo testemunho de cada entrada e saída mais áspera. 5 pequenos passos bastavam para chegar a uma margem à outra, mas, como os deu, de ouvidos cheios e a gritar os ecos da última reunião familiar, à qual a maior parte dos intervenientes eram alheios, e os protagonistas os do costume, custou-lhe horrores. A cada passo que dava, apetecia-lhe dar 2 atrás, subir os 17 degraus, alguns já sem cunha, da velha escada de madeira que dava acesso ao inferno, e dizer tudo o que havia ficado por dizer. Mas não, já sabia o resultado, e esse era o inevitável: mais gritos. Essa indecisão enfurecia-o. Quanto mais dentro da sua rua estava, menos homem se sentia, por não ser capaz de enfrentar a besta. Às tantas, e derrotadas que estavam todas as suas forças, decidiu fugir. Não era a primeira vez que o fazia, mas também não havia forma de saber se era a última. O peso da fuga, a assunção da retirada por falta de coragem e a gota que há muito tempo tinha morrido no tecido grosso da ganga das suas calças, levando com ela todo e qualquer tipo de bem-estar, enlouqueceram-no. Estava imerso num corrupio de ideias perigosas que lhe pareciam uma coreografia confusa de diferentes intensidades, ritmos e pausas em que o único executante, ele mesmo, se descoordenava a cada movimento e onde a sequência não era mais que uma anarquia deslavada sem estilo nem expressão, princípio, meio ou fim. Em pânico, perguntou-se se era aquilo que queria para ele, se tinha força para continuar a lutar pelo seu sonho, e, pela primeira vez, não soube responder. Estava tão baralhado e atordoado que, quando pisou o passeio, fronteira entre o património dos pais e o património da Câmara Municipal de Sintra, atravessou a estrada de sentido único sem olhar para o lado, indiferente a si, a tudo e a todos. Por centímetros não foi colhido por um carro.
apesar dos médios ligados e do chapinhar da borracha dos pneus nas poças da verma. Não se livrou de uma valente buzinadela, mas não se importou. Pensou que não era para ele, e depois de abrir a porta do seu desportivo preto e sentar a sua pele caucasiana na pele negra dos estofos, olhou uma última vez para a janela da casa. Viu as mesmas luzes acesas. Sorriu sarcasticamente ao perceber que da rua aparentava ser um lar doce lar. Ligou à namorada e disse-lhe: estou a caminho da tua casa. O que é que se passou desta vez, querido? Ela já sabia o que se passava sempre que ele ligava com a voz trêmula. Era como se as suas cordas vocais oscilassem com a raiva que lhe entrava no ar que engolia. Sem dar muito tempo ao silêncio e percebendo que não era a melhor altura para perguntas, acabou por lhe dizer para ir e deixou as chaves debaixo do tapete, como de costume. E ele respirou fundo, desligou o telemóvel para não falar com mais ninguém, pôs o cinto de segurança, rodou a ignição 45 graus à direita e blackout. Triste será dizer que a tangente que o automóvel lhe fez foi apenas um prenúncio, uma amarga profecia, pois, poucas horas após esse instante, nova tentativa do destino seria feita, e essa sim consumada. Contudo, apesar de não ter consciência do que vivera no intervalo de tempo entre o momento em que a luz da sua vida se fundira e uns breves flashes esbranquiçados que teve, prostrado numa maca no interior do hospital, acabou por experimentar os antípodas da vida, o calor do amor e o gelo do medo. Luz, teto, luz, teto, luz, teto. Estava ainda muito revoltado quando entrou em casa da namorada, no centro de Cascais. Ela recebeu-o com a sua sensualidade morena, mais indiscreta que o costume, pelo facto de estar com uma toalha branca imaculada, ressaltando os seus tons terra, enrolada à volta da cabeça. O moreno natural da sua pele ostentava raízes africanas, mas o desenho do seu corpo, alto e esguio, de nariz afilado, provava que era europeia. Alfacinha de gema, um sonho para qualquer homem, um assombro para qualquer mulher. És tão bonita. Ela não respondeu, abraçou-o. Apesar de doutorada em letras, de lecionar línguas e de pontualmente escrever alguns livros para o currículo escolar, não era pessoa de muitas palavras. Preferia agarrar-se à vida pelos gestos e deixar a oralidade para quem tivesse o dom de preferir as frases certas nos momentos oportunos. O abraço disse-lhe que ela também o achava bonito, e no par de minutos que ali ficaram, uma lágrima sua misturou-se com a umidade que transpirava do peito pequeno, mas atrevido da sua namorada. O aconchego quase materno acalmou-lhe as carências, evaporou o rancor salgado que lhe escorregara da vista e restituiu-lhe o amor ao coração. Aliviado, sentou-se no sofá da pele branca que enchia a sala e dava para o oceano, sarapintado pelas luzes noturnas da Baía de Cascais, onde tantas vezes já tinham feito amor. Vou sair de casa, disse-lhe em tom explosivo, com a certeza de que ela o hospedaria no seu T1 minimalista. Ela olhou, leu-lhe os pensamentos e, após o tempo suficiente para tirar todas as dúvidas, levantou-se num salto do sofá e desapareceu pela falsa cortina que dividia a sala do resto da casa. Onde é que vais? Perguntou-lhe com a sensação de que a sua precipitação a tinha assustado. Ouviu gavetas a abrir e a fechar, suspiros ansiosos, interruptores a ligar e a desligar, e viu feixes de luz a aparecer e a desaparecer por detrás da parte do tecido que caía do teto, feito de dezenas de fios brancos e soltos. Ela levou um minuto a dar de si outra vez. Com ela,
Veio o silêncio e também um pequeno saco que trazia na mão. Ao sentar-se, de costas para o mar e de frente para ele, estendeu o braço. Sorriu discretamente e apontou com o queixo, dando-lhe a entender que o que ali estava era para ele. O que é isto? Ela não abriu boca. Sabia que se falasse iria estragar a surpresa. Sem resposta, ele pegou lentamente no saco, desagrafou-o e deitou-lhe a mão, com algum receio do que poderia encontrar no fundo. O seu tato identificou 2 objetos, um maior, envolto em plástico, e outro mais pequeno e frio. Quando os trouxe à superfície, já os seus olhos tinham novos motivos para se afundar. Era uma escova de dentes e uma chave de casa. Isso é o kit Cascais. Patas brancas, manchas de sangue, cheiro a éter. Viveram o apogeu do amor com as luzes da cidade e da lua como únicas testemunhas. Na silhueta dos seus corpos refletiam-se através do luar traços translúdicos que caíam do céu e se esmagavam nos 2 grandes vidros que delimitavam a sala do precipício. As suas peles, macias como seda, quando suadas pelo esforço físico que o amor exige, moldavam as intenções um do outro, como se fossem matérias-primas produzidas por mariposas e, à medida que a noite ia ganhando contornos cada vez mais negros, os seus corpos, segundos após segundo, com mais motivos para transpirar, iam ficando mais cintilantes, como se fossem uma mescla de prismas refletores de luz. Era assim que se amavam. Era assim que gostaria de se ter continuado a amar. Duche tomado e de novo vestidos. Beberam um chá quente para dar tréguas ao corpo e desafiar a noite fria. Sentes-te melhor, querido? E ele anuiu, mas era visível no seu rosto alguma preocupação. Ainda não contaste aos teus pais, pois não? E ele sorriu. Como é que tu consegues adivinhar sempre aquilo que eu quero e aquilo em que eu estou a pensar? Ela baixou o olhar para o tapete felpudo que lhe aquecia os pés descalços e, envergonhada, bebeu mais um gole de chá. Queres mais mel? Perguntou-lhe na tentativa de mudar de assunto. Diz-me, como é que consegues? Ela olhou, então, para o namorado e, de olhos encolhidos, com ar deslumbrado, respondeu: Não sei. O que sei é que sinto por ti coisas que nunca senti por mais homem nenhum. E ele derreteu-se mais rapidamente do que a dose extra de mel que acabara de mergulhar na sua chávena. Com o corpo a arder de desejo e compromisso, disse-lhe a mais doce das palavras. Gostava tanto de te ouvir dizer que me amas. Ela sorriu com doçura. A seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Namoravam há 1 ano. Ele, ao contrário dela, presenteara com um amo-te no princípio do 2º trimestre da relação. Porém, a sua visão sobre o amor era muito rudimentar. A relação dos pais era um exemplo pobre de comunhão, companheirismo, sentido de construção e tolerância, além de que a sua própria experiência também não tinha ido tão longe. Ela, como mulher mais madura, 5 anos de diferença, provados pelo bilhete de identidade, apercebeu-se disso desde o primeiro instante. E então preferiu dar ao amor crescente que sentia alguma margem de manobra, por forma a não antecipar mais um investimento a fundo perdido, como os outros que já experienciara. Correu riscos, alguns calculados, outros não, mas a cada dia que passava sentia-se mais aceito por ele. E isso dava-lhe todo o tempo do mundo para dizer que o amava apenas quando tivesse a certeza de que era com ele que iria, finalmente, materializar o sonho de ser mãe. Eu sei, acabou por responder, resignado, mas nem por isso menos feliz. A verdade
é que a insistência no tema não passava de uma carência, de um mimo infantil que perdera em idade precoce, pois sabia perfeitamente, mesmo sem ouvir o que queria, que ela o amava tanto ou mais que ele a ela. E se naquela noite em especial existia nele uma necessidade iminente de se sentir amado, devido ao desgaste de mais um confronto familiar, das outras vezes não, e por isso não levou o adiamento muito a peito. Antes pelo contrário, e com elogios a transbordarem-lhe o coração, aquecido pelo amor dela e pela água melosa que lhe lubrificava a garganta, continuou a disertar e a fazê-la corar. Sabes, tu completas-me, dás-me tudo o que eu nunca tive com outras mulheres. Ela sabia, mas também sabia que ele devolvera o gosto por si mesma, pelas coreografias kamasutrianas, pela loucura da vida no seu estado mais puro. Tinha a certeza de que os dois tinham nascido um para o outro e que com a consumação de uma vontade antiga sua, viver com ele, tudo seria possível. E mais um dia, menos um dia, amo-te, seria a primeira coisa que diria quando acordasse e a última a dizer antes de adormecer. A conversa arrefeceu após largos minutos de boa disposição, à altura em que as afirmações dele passaram da sinceridade ao exagero, ao ponto de lhe dizer, entre outras coisas, que já aos 18 meses, quando padecia de um traumatismo craniano, era visitado por ela, apenas por ela, na sua breve amnésia. Com o bolo vazio e as chávenas com um ligeiro depósito no fundo, voltaram ao ponto de partida. Se quiseres que esteja ao teu lado no dia em que os informares, estarei. Ele baixou o olhar. Sabia que, inevitavelmente, teria de voltar à realidade, pelo menos naquela noite. Depois, colocou uma mão, ainda morna do chá, sobre a mão dela que jazia entre as suas pernas, afagou-lhe o cabelo escorrido que lhe tapava a orelha com a outra mão, para que o ouvisse melhor, e disse-lhe: não te preocupes, há males que vêm por bem. Ela sorriu. A resposta surpreendera-a verdadeiramente, mas logo após o êxtase momentâneo, tão típico das mulheres encantadas, voltou à realidade, por reconhecer nele a impulsividade como uma das características mais fortes da sua personalidade. Assim, e sem hesitar, não se coibiu de ser tão frontal com ele como era com seus alunos. Tens a certeza que queres viver comigo? Ou esta solução só é importante para ti, agora, porque é mais fácil? Por que é que perguntas isso? Já te aliciei a vires morar comigo algumas vezes e tu disseste sempre que não, por causa do compromisso, se poder vir a tornar demasiado sério. Eu sei. E então? Observou-o com os olhos a pedir uma resposta, mas em vez de palavras, recebeu hesitações. Em vez de certezas, ficou com dúvidas, e já com a respiração travada e com o silêncio a cavar um buraco cada vez maior entre eles, à medida que os segundos caíam, insistiu, sabendo de antemão que tudo o que dissesse naquele momento poderia mais tarde ser usado contra si. Gostava de sentir que tu também tomaste essa decisão por causa de nós, nem que isso apenas represente uma parte ínfima da tua decisão. Sei que tens todos os motivos para estares com esse medo, mas se eu te disser que não é apenas uma coincidência, tu acreditas? Disse ele explodindo, ao vê-la estremecer, já com as mãos em volta da cabeça. Acredito, respondeu de olhos fechados, após uma longa inspiração que lhe devolvera a vida. Abraçaram-se. Com os corpos enleados, veio de novo a confiança e a clareza das ideias. É claro que a discussão lá em casa apressou as coisas, mas quero que saibas que penso nisso há muito tempo. Se não fosse hoje, era para a semana.
tenho a certeza. Inspirou, novamente trêmulo. O que é que queres? É o meu medo. Eu não quero ser como os meus pais. As mãos deram-se novamente. E eu sei que não sou tão feliz com mais ninguém. Portanto, acho que está na altura de crescer mais um pouco e assumir o que sinto por ti perante o mundo inteiro. Tu mereces. Longos corredores brancos, pessoas muito agitadas, vozes. Emocionados, beijaram-se. Um longo, lento e sumarento beijo, onde as lágrimas dançaram ao som de Nice and Slow, de Usher. Apesar de o dia seguinte ser o primeiro do resto das suas vidas, não deixaram-se despedir como o faziam sempre e entregaram-se como se não houvesse amanhã. Temos aqui um politraumatizado, sala de cirurgia. Vou andando. Eu vou contigo lá abaixo. Não, não é preciso, amor, obrigada. Não vês que está a chover? Ficas aqui no quentinho e eu depois mando uma mensagem quando chegar a casa. Não estás a perceber. Eu só quero ir lá abaixo porque assim tenho mais razões para te dar outro beijo. És linda. Silêncio. E eu também. Não sou? Cala-te. Levas tudo? Riram-se. Sim, é só a chave do carro. O telemóvel ficou no porta-luvas, desligado. Então vamos? Como o porteiro era conhecido pelo seu mau dormir e pela forma descarada e até assustadora com que interpelava os moradores do prédio nas madrugadas em que estes faziam mais barulho, desceram do 10º andar até ao resto do chão no maior silêncio possível. Já na rua, debaixo de uma chuva intermitente, deram o último beijo, um breve toque nos lábios ainda sentidos. E a caminho do carro ele disse-lhe: tens noção de que amanhã, quando voltares das aulas, vais ter a casa toda desarrumada com coisas minhas, não tens? Ela uniu as mãos em frente da boca como se fosse rezar e depois sorriu com um olhar rasgado. Vais contar-lhes hoje? Se tiverem o descaramento de estar acordados para me chatearem, conto-lhes agora. E não queres que vá contigo? Sei lá, para te sentires melhor? Não. Quero que estejas aqui para me receberes e fazeres amor comigo amanhã. Olhou-o uma última vez e, antes de o deixar entrar no carro, confessou-lhe: olha, independentemente do que possa acontecer às nossas vidas, quero que saibas que hoje fizeste uma mulher mais feliz do mundo. Oh, não digas isso, só à despedida. É verdade. Preciso saber o nome, idade, se tem família e historial clínico. Já com as nuvens totalmente espremidas e o céu quase limpo, entrou no carro, ligou o telemóvel, abriu o vidro da outra porta e disse-lhe: sabes que te amo, não sabes, Iris? Ela anuiu humildemente a meio das escadas que davam entrada ao edifício. Amo-te. Depois de o dizer a sorrir, colocou o indicador direito na pequena alavanca que comandava o vidro elétrico e primiu-a. E enquanto a pequena janela se fechava, Iris, para seu próprio espanto, encheu a dita palavra de voz e disse-a também baixinho: amo-te. Para seu desconsolo, ele não a ouviu. Apenas ela, no mundo, a escutara. E quando o motor começou a rosnar justamente com a música fiel companheira dos dias do seu namorado, como ela própria, correu para o carro e desenhou-lhe um coração no canto superior direito do vidro da frente, envaciado e por isso macio, na esperança de que uma coisa substituísse a outra e para mais tarde, mais uma vez, não o deixar sem resposta que merecia. Preciso de um anestesista. Saiam da frente, rápido! Quando pisou o pedal direito, deixando a namorada para trás, rumo à última noite em casa dos pais, nunca pensou
que a meio do caminho o destino lhe quisesse dar outra morada. O fim da custódia e a certeza de que no próximo pôr do sol ia estar de novo e para sempre na casa dela, fê-lo entrar numa espiral de afirmação tão emocionante que mesmo com o piso molhado não se coviu de ver o ponteiro do velocímetro escalar números inadequados às condições da estrada. Talvez por levar o coração do seu amor estampado à sua frente, qual candeia acesa, para que iluminar o caminho. O certo é que arriscou, e apesar da culpa não ter sido sua, a violência do embate que estava para acontecer resultou da velocidade que escolhera. As sombras da madrugada revelaram-se à passagem pela variante da A9, no sentido Alcavidez-Sintra, quando já passava das 3 da manhã. Escondidas entre as copas de algumas árvores e disfarçadas pelo breu, reuniram-se em congregação à beira do Alcatrão para assistirem à possível explosão de mais um corpo e à perdição da sua respectiva alma. Feliz, inocente e alheio à realidade do outro mundo, devorou a estrada sem pressentir nada. Devido à hora e ao facto de ser dia de semana, a grande reta estava sem movimento e apenas um carro parecia acordado, pois lá ao fundo vislumbrava 2 luzes brancas apontadas a si. O RB era, assim, a única companhia na viagem. Naquele momento, as colunas do seu bólide gritavam "End of the road", dos Boys and Two Men, e ele gritava com elas, apaixonado até à última nota. Poucos segundos depois, a meio do primeiro refrão, quando a letra dizia "You belong to me, I belong to you", os mesmos 2 focos de luz que avistara instantes antes encontravam-se em cima dele. O espetáculo pela qual todas as almas perdidas aguardavam estava a milésimos de segundo de acontecer, pois o maldito carro circulava, afinal, na mesma faixa de rodagem, do mesmo lado dos separadores, em contramão. Sem tempo de reação para deixar de acelerar sequer, entregou-se às suas próprias mãos, e estas, empurradas, sabe-se lá por quem, apenas tiveram tempo de guinar o volante 180 graus à direita, desviando o carro de um embute frontal e assim evitar que a luz intensa dos faróis o elevasse imediatamente à força para o céu. Nesse preciso instante, com o piso molhado e à velocidade que ia, soube que algo mal lhe poderia acontecer. Consumado o destino do prevaricador e do final, certo da estrada da sua vida, chegou aos olhos, contraiu os músculos, como se quisesse dizer ao corpo que não o ia largar, e gelou. De repente tudo perdera sentido ao esmagar-se de frente contra um separador de betão, ali colocado poucos dias antes para separar a estrada de uma zona residencial. E esse primeiro embate apagou-o. Chama-se João Maria Gutierrez de Almeida, tem 25 anos e a família vem a caminho. Não assistiu à tentativa do automóvel dar a vida por ele. Não viu a frente desfazer-se, o coração com as impressões do amor da sua namorada explodir em centenas de estilhaços, a capota da lona rasgar-se por cima da sua cabeça, o carro ganhar asas, ser desfeito no ar e depois em terra, às cambalhotas e em consecutivos ricochetes nos separadores, enquanto a música que lhe enchia a alma, ao lembrar de que pertencia a alguém, se calara com ele e dera lugar ao som do aço torcido e da chapa esmagada. Silêncio. Não houve gritos, não houve murmúrios de dor, não houve gente para acudir, e a linguagem das almas perdidas que testemunharam o ocorrido era inaudível aos humanos. A única pessoa que podia ter prestado auxílio à vítima ausentara-se da sua responsabilidade
e em contínua infração, possuído por uma inconsciência demente, perseguiu o seu caminho como se não tivesse presenciado o súbito desaparecimento de 2 focos de luz, mesmo à sua frente, nas sombras da noite. Cada segundo a mais era um segundo a menos. Os bombeiros voluntários de Alcabideche e o INEM, em resposta à chamada do primeiro condutor que se deparara com os destroços do sinistro, chegaram ao local e do silêncio passou-se, então, os incentivos de esperança entre eles e a gemidos desesperados de todos os curiosos que lá passavam. A consternação, a azáfama e a ansiedade tomara conta de cada um enquanto o processo de desencarceramento ocorria e o ambiente pesado e frio só se desvaneceu quando a imobilização da vítima foi concluída. O chasso removido da estrada cedeu à fuga da ambulância em direção ao hospital com a sirene ligada. Nas 5 horas que separavam a discussão em casa de João da colisão que colocara os seus sonhos, literalmente de pernas para o ar, muita água correu, até à fonte secar e a sua vida ser tomada pelo sangue. Como de costume, naquela noite, sentou-se à mesa a más horas, fazendo com que todo o seu núcleo familiar aguardasse pela sua chegada, para dar início à refeição. Indiferente ao convívio que ele próprio tinha sugerido meses antes e disposto a iniciar o ritual pós-treino, tendo como companhia o pai, a mãe, a irmã, mais nova que ele, e a avó paterna, matriarca da família. Começou por encher o estômago de sopa enquanto revia e planificava na sua cabeça o dia particularmente intenso que tivera e o ensaio seguinte. Depois, já com a colher a boiar no vazio e dando conta do silêncio e dos rostos fechados que se sentavam ao seu lado no pentágono habitual, quis contrariar o ambiente e animar a família contando-lhe as peripécias, as façanhas e os fracassos, as quedas e os objetivos alcançados em mais uma meia dúzia de horas que passara fechado no ginásio. Assim o fez, sem que alguém o convidasse ou quisesse ouvir. E quando as novidades já iam a meio, queixou-se, como um sorriso nos lábios, de uma nova lesão que contraíra no próprio dia. Era no pulso, e só deu por ela quando este foi chamado a intervir para serrar a teimosia de um nervo mais atrevido da carne que tinha no prato. Mesmo sorrindo, não se livrou de ver o pai calado desde o início da refeição, esmurrar a mesa e dizer-lhe num tom violento as palavras que o motivaram a fugir de casa no minuto seguinte. Como se já não bastasse ter de comer mais tarde por tua causa, ainda tenho que ouvir essas mariquices que gostas de contar todos os dias. Olha lá, quando é que paras de queixar e vais trabalhar como um verdadeiro homem, hã? Que vergonha, pá! Nem pareces um Gutierrez de Almeida. Ouvindo isto, foi a vez de João bater na mesa. Fê-lo porque estava cansado de ser sistematicamente atacado pelas opções que tinha tomado, pela rotina que o seu trabalho o obrigava a ter e por não ver o fim daquela tortura. Fê-lo para não bater no próprio pai. As 3 mulheres, de cabeça baixa numa postura serviçal e obediente, não o viram sair da cozinha, e só quando a porta da entrada bateu com uma violência diretamente proporcional à fúria de João, chegando ao ponto de estremecer os vidros do andar de cima, onde se encontravam todos a comer, é que engoliram o que há largos segundos tinham na boca. João estava agora na rua, sem a menor ideia de como sua vida se iria desenrolar. A ambulância deu entrada pelas urgências do Hospital de Cascais 10 minutos depois de abandonar o local do acidente. Enforcado numa coleira e agarrado à maca por cintos, ligas e soro, como se porventura conseguisse de lá sair, foi recebido, empurrado e assistido por poucos profissionais de saúde de que a unidade hospitalar dispunha. A maior parte deles, até então
adormecidos nos seus gabinetes devido à feliz escassez de enfermos. Ficaram imediatamente acordados quando se depararam com o estado em que João se encontrava. Pálido e manchado de sangue, com perda total de consciência, apesar de os olhos se entreabrirem algumas vezes. Chapa entre a carne e os ossos, vidros encarcerados na face, 2 dedos da mão direita virados ao contrário e um tubo, qual remendo de vida, perfurado na garganta devido à obstrução das vias respiratórias. Foi imediatamente levado pelos corredores até à sala de cirurgia, numa aflição geral, para salvar mais uma vida. Batas verdes, máscaras cirúrgicas verdes, toucas verdes. Ainda o carro não tinha entrado nas instalações do hospital e já uns gritos espanholados e desesperados de mulher se ouviam no balcão das urgências. Sem esperar pela apatia lusa do marido, desceu a pequena avenida por onde entravam as ambulâncias e dirigiu-se a quem a ouvisse. «Donde estás, mi hijo?» perguntou a mãe de João, a quem a sua beia argentina só se revelava quando estava muito nervosa. «Desculpe?» perguntou a mulher que se encontrava para lá da vidraça no guichê. «Mi hijo! O meu filho!» traduziu gritando através do vidro que as separava, obrigando o marido a acelerar o passo. «Tenha calma, minha senhora. Como se chama o seu filho?» «João Maria Gutierrez de Almeida. Os bombeiros ligaram-nos para casa a dizer que o nosso filho tinha tido um acidente de carro», responderam a meias Magali e Jaime, que entretanto acabaram de chegar ao lado da mulher e, como nos tempos do tango, a agarraram de forma a acalmá-la. «Ah, sim, já sei quem é. O vosso filho deu entrada no hospital há cerca de meia hora». «Ah, sim que é certo», constatou Magali, num pranto tal que lhe roubou forças às pernas, acabando por se estatelar no chão. «Como é que ele está?» perguntou Jaime, depois de sentar a mulher na sala de espera e de uma enfermeira lhe trazer um copo de água com açúcar. «Lamento, mas não lhe posso dar essa informação. Ele está a ser observado e, mal haja um diagnóstico, os senhores serão informados. O melhor é aguardarem na sala de espera». «Mas, pelo que viu e já ouviu, consegue pelo menos dizer-me se é grave, porra?» insistiu ele por entre os gemidos da mulher, sem pensar se o tom em que fazia era o mais adequado. A mulher não respondeu. Não se sentiu ofendida, mas o seu silêncio consentira a penumbra. Quando lhe indicou a sala de espera com a mão direita, Jaime encheu-se de culpa e foi para a rua chorar como não o fazia há muitos anos, e fumar como fazia todos os dias. As horas passaram-se, o turno mudou, a sala encheu-se de novos doentes. A noite rendeu-se e nada. Enquanto Magali já não tinha o que chorar e Jaime, em vão, tentara por meia dúzia de vezes sacar informações à nova recepcionista, os médicos começaram a circular nos corredores, rindo e escrevendo mensagens no telemóvel, como se não houvesse pessoas naquele preciso instante a partilhar com eles o mesmo espaço em estado miserável de ansiedade e medo, à espera de uma resposta há mais de 4 horas. Exaustos, mas sem mais contemplações, saltaram ao mesmo tempo das cadeiras frias e cor de laranjas, e, aproveitando as costas de um segurança que amavelmente se virara para dar indicações a uma senhora de idade, entraram pelo hospital adentro. Rapidamente apanhados, não deram tréguas, fazendo-se ouvir e explicando a agonia que respiravam. Os polícias, por sua vez, sem nada poderem fazer, ouviram-nos, e quando se encaminhavam todos para a nova estada na sala de espera, uma voz, estafada e antiga, interceptou-os. «São os pais de João?» «Sim», respondeu uma só voz. À medida que o homem se aproximava, os polícias acharam por bem deixá-los a sós. «Eu sou o Dr. António Balsemão e acabei agora mesmo de operar o seu filho. Que passou?» «O que é que lhe aconteceu, doutor?» traduziu Jaime,
não por necessidade, mas por querer apressar a resposta do médico. Bom, pelo que sabemos, o João despistou-se, talvez tenha adormecido, e pelo que nos foi relatado pelos bombeiros, poderá ter sido em excesso de velocidade. Não havia álcool nem outras substâncias, mas também penso que isso agora é irrelevante. Um silêncio quase fúnebre, motivado pelas reticências no seu discurso, assolou o corredor. O veredito estava prestes a afirmar-se e seria como uma sentença sem absolvição. O homem respirou fundo, o tempo passou devagar. O estado clínico do seu filho é, para já, muito reservado. O pai, como se uma cruz lhe pesasse ao pescoço, baixou a cabeça. A mãe, fonte inesgotável de fé, ergueu os olhos ao céu. Isso quer dizer o quê, doutor? Perguntou Jaime, sem tirar os olhos do chão, já que a mulher estava incapaz de falar. Quer dizer que está em coma. Luz.